Oi, gente, eu aqui de novo, hoje para falar para vocês como é que a gente consegue aprender inglês falando. Mas como? Você não vai ensinar gramática, Carol? Não, eu não vou explicar regrinhas de gramática. Eu não vou fazer vocês lerem livros de gramática, não vou ficar explicando o passado, o presente, o futuro, as preposições. Não. Vocês vão aprender isso simplesmente falando. Por que aprender inglês falando pode ser melhor? É o seguinte, se você começa a estudar inglês por um livro de gramática, beleza, você vai aprender muita gramática, vai ser super bacana, não estou invalidando isso. Eu não ensino gramática. Por quê? Porque depois que você estudou, tá com todas as regrinhas memorizadas aqui e sabe tudo sobre preposição, todos os verbos, quando chega na hora de falar, você trava. Porque aí você fica pensando, qual preposição que eu tenho que usar aqui? Qual que é o verbo? Eu tenho que usar have ou eu tenho que usar did? E aí você trava. Não sai com naturalidade. O importante é você saber se comunicar. O importante é você falar com clareza, se fazer entendido, mesmo que haja um sotaque. O sotaque dá até um charme ali na sua fala, no seu discurso. Então, estudar livros de gramática é bom, Carol? É bom. Você vai conseguir fazer provas, você vai conseguir escrever com perfeição, porém, na hora de falar, pode ser que você trave. Então, o que eu sugiro? Primeiramente, é treinar o seu ouvido, o listening. Treinar o ouvido para ouvir corretamente. Assista filmes, ouça músicas, escute os estrangeiros conversando, treine o seu ouvido. Essa é a primeira coisa. Mas como que o listening pode ajudar o seu speaking? Como que saber ouvir pode ajudar você a se comunicar melhor, a falar com mais naturalidade? Quando você ouve, você aprende inconscientemente. Você aprende automaticamente. Por exemplo, se você ouve na televisão, num filme, dois personagens falando We're supposed to go to church today. We're supposed to go to church today. Hoje a gente teria que ir na igreja. Aquilo vai entrar automaticamente, inconscientemente, na sua cabeça. Quando você ouvir essa mesma frase uma segunda vez, vai ficar mais fácil. Quando você já estiver no nível mais avançado, estiver conversando, isso vai sair de você automaticamente. Você não vai nem saber de onde. Nossa, eu falei isso. Mas é que o seu ouvido captou, o seu cérebro processou, guardou lá na gavetinha e ficou lá. E aí, quando você pratica a fala, porque tem que praticar, não é também assim, só ouvir, absorver, deixar tudo lá guardado nas gavetinhas e não praticar. Aí não vai dar nada, né? Você treina aí 5 anos de listening, a hora que for para falar, você vai engasgar também. Então, tem que praticar. Quanto mais pratica a fala, melhor você vai falar. Agora, se você pedir uma explicação para um nativo do idioma, mas o que significa we are supposed to go to church today? Por que supposed to? Se você estudou só gramática, você vai processar aquilo para tentar entender de uma forma racional o que é que aquilo significa. Não vai ser automático. Por isso que você tem que ouvir inglês sempre que possível. E, claro, praticar a fala. Nem que seja para praticar consigo próprio em frente ao espelho. Você pode conversar com nativos do idioma por Skype ou outras plataformas. Você pode falar com outros estudantes de inglês
ou você pode fazer uma aula de inglês, de conversação, aí perto da sua casa. Mas uma coisa importante, quando você estiver praticando a fala, não se preocupa com a gramática. Deixa o seu cérebro de lado, não fica tentando entender, traduzir, esquece. Não é assim que uma criancinha aprende a falar o primeiro idioma. Ela pega lá um livro de gramática para depois começar a falar? Não, ela começa falando e ela vai errar. Mas contanto que ela esteja se comunicando, cumpriu a função. Então, enquanto você estiver treinando o seu speaking, deixa a preocupação com a gramática de lado, tá? Pelo menos por enquanto. O importante é se comunicar. E se você estiver falando com um nativo do idioma, não fique perguntando o porquê disso, o porquê daquilo, por que essa frase é formada dessa forma. Não, o foco dessa prática de conversação não é a gramática. Não fale sobre gramática. Fale sobre outros assuntos, fale sobre o tempo, fale sobre o coronavírus, fale qualquer assunto que for do seu interesse e da outra pessoa também, porque é isso que faz uma conversa fluir de forma mais natural. E se você decidir fazer uma aula de inglês, pegue um professor que vai te incentivar a falar, a se comunicar. Principalmente se você trabalha com americanos, quer morar nos Estados Unidos, o seu objetivo é se comunicar, sem pensar em regrinhas de gramática. Se comunicou, atingiu o seu objetivo. Põe na cabeça uma coisa: o inglês falado não se explica. Inglês falado só é aprendido com a prática, só é aprendido falando. Outra coisa que é bacana, e talvez você ache um pouco confuso, porque eu vou falar de livros agora. Mas são livros assim, por exemplo, romance, livros que têm diálogos entre pessoas, porque aí você pode acrescentá-los à sua gavetinha de speaking. Você vai aprender ali a conversa real. Se você tem alguma dificuldade com esse tipo de livro, que tal de repente buscar um livro cuja história você já tem alguma familiaridade? Por exemplo, um livro que foi transformado em filme, você assistiu o filme, né? Que você já está familiarizado com a história e fica mais fácil ler o livro. E também não pega um livro muito difícil. Se o seu inglês é bem básico, procura uma coisa mais básica. Tem que ser uma coisa prazerosa para você. Resumindo, quando você pega um professor que é focado em gramática, você vai aprender inglês. Você vai escrever maravilhosamente bem. Tudo isso que você aprendeu não entrou aqui na sua gavetinha de forma inconsciente, de forma automática. Quando você for falar, você vai ter que parar para pensar no que você vai dizer. E é aí que tem um bloqueio de muita gente. A aprendizagem pela fala é superior à aprendizagem puramente da gramática, porque o seu aprendizado vai ser automático, certo? Como uma criança. Quando você era criança e aprendeu a falar português, você aprendeu primeiro a gramática ou a falar? A falar. Só depois, na escola, que você foi aprender a gramática e a como escrever o português corretamente. E como você aprendeu primeiro a falar, a sua fala é natural. Você não para pensar, você simplesmente fala, igual eu estou aqui falando. Você não para pensar se esse verbo é correto. Talvez depois que você falou, você fala, opa, mas eu falei errado. Mas depois, né? O objetivo do aprendizado pela fala é você se comunicar, fazer uma conversa, um toma lá da cá, que a pessoa te entenda. Agora, se você quer ser um exímio escritor, focar na gramática, porque você vai escrever artigos, ótimo. Sugiro que procure uma professora de gramática. Agora, como muitos brasileiros passam um tempão na escola de inglês aprendendo gramática, depois querem falar, vem aqui para os Estados Unidos, chega aqui, não entende nada porque nunca treinou listening e, portanto, não consegue falar. Trava,
Porque na hora de falar, fica pensando, que preposição que eu uso? Ai, meu Deus. E travou, deu branco. Por outro lado, se você começou a aprender inglês pela conversação, mesmo que você não saiba nada, comece do zero. É possível. Mesmo que haja alguns erros, não tem importância. Nós erramos em português o tempo todo. Não tem importância. Contanto que você consiga entender-se e fazer entendido, cumprimos o objetivo. Você quer vir aqui para os Estados Unidos? Quer morar aqui? Primeira coisa, estude inglês. Gramática? Minha opinião, se você quer vir para cá, que é uma coisa imediata, urgente, preciso de inglês já, pratica o listening e o speaking. Ouvido, fala. Ouvido, fala. Treina, treina, treina. Não adianta ouvir e não praticar nada. Resumo da ópera. O inglês que você aprende a partir da gramática é um inglês explícito. O inglês que você aprende a partir do ouvido e da fala é um inglês implícito. E para falar, na hora de se comunicar, o inglês explícito não vai ser muito útil, pode até te complicar, porque você vai querer racionalizar toda aquela gramática e a coisa não vai sair naturalmente. Aqui no nosso canal de pronúncia, somos focados na fala. Ouve, repete. Ouve, repete. Porque não é só saber falar, a gente tem que falar com clareza, né? Mesmo que tenhamos aí um sotaquezinho, contanto que a pessoa esteja nos entendendo, alcançamos o objetivo. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, agora é a sua chance. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Te vejo na próxima aula. Bye, bye!